Olá, sejam bem-vindos à terceira conferência ou terceira aula sobre o pirronismo do sexto empírico. Eu gostaria agora de passar alguns assuntos um pouco mais específicos. As duas primeiras conferências foram uma introdução muito geral à perspectiva pela qual o sexto empírico trata do ceticismo, e agora eu gostaria de apresentar mais como ele vê o ceticismo. Então, me concentrar no que na segunda conferência eu chamei de o primeiro capítulo dos esboços pirrônicos, sendo que Esboços Pirrônicos é o título da principal obra dele e certamente aquela obra que apresenta de maneira mais completa e mais sofisticada o pirronismo antigo. Eu já havia adiantado que nesse primeiro capítulo, essa caracterização do ceticismo se dá em torno de 5 assuntos principais. Antes, diz o sexto empírico, ele vai explicar os nomes pelos quais a escola cética ficou conhecida, por exemplo, como uma escola zetética, que vem de zétesis, porque investiga a verdade. Às vezes a gente chama de cética, porque ela examina a verdade, também aporética, porque ela produz impasses e hesitações sobre o que afirmar e o que negar a respeito dos objetos investigados pela filosofia. Então, esse é um capítulo, digamos assim, que, embora importante para entender o ceticismo, ele contém menos informação. Outro nome, como já tinha feito, era escola pirrônica, porque Pirro teria sido o primeiro, ou então uma escola suspensiva, por causa da suspensão do juízo. Então, essa caracterização do ceticismo começa com um pequeno capítulo sobre os nomes da escola cética, mas o que realmente nos interessa são os 5 conceitos ou as 5 noções fundamentais pelas quais o sexto empírico decide ou escolhe apresentar o ceticismo. Em primeiro lugar, ele vai explicar o conceito de ceticismo, em grego enoia, a definição, se você quiser, do ceticismo. Em segundo lugar, ele vai explicar quais são os princípios céticos. São 2, como a gente verá. Em terceiro lugar, ele menciona os logoi. Quer dizer, é difícil traduzir a palavra logos, aqui ela está no plural, logoi. São os discursos céticos, os raciocínios céticos, ou se alguém quiser, as razões que os céticos usam, os argumentos céticos. Em quarto lugar, depois das razões, dos raciocínios céticos, ele vai apresentar qual é o critério cético, significando o critério cético para agir no mundo, um critério de ação. E, finalmente, ele vai explicar qual é o objetivo, o telos, o fim que persegue o cético na sua filosofia, que é a tranquilidade, mas também a moderação das afecções. Então, são 5 capítulos, e, de fato, ele anuncia isso logo no começo dos esboços pirrônicos, no livro 1º, seção 5, ele faz essa enumeração dos assuntos. Ele fez tanto aquela enumeração dos capítulos que eu comentei na segunda conferência, quanto uma enumeração dos capítulos referentes ou subcapítulos, referentes a essa caracterização do ceticismo. Antes de entrar em cada um desses 5 subcapítulos, eu gostaria de fazer algumas considerações gerais sobre essa ordenação. Ele começa dando a definição da filosofia cética. Ele vai dizer que a filosofia cética é uma habilidade. Eu já comentei rapidamente, dizendo que o cético entende a filosofia como uma atividade de investigação e não tanto como uma doutrina que apresentaria a verdade sobre as coisas. E, de fato, isso é fundamental para a gente entender o ceticismo. Num certo sentido, é uma definição do ceticismo, mas, de outro lado, essa definição está um pouco limitada à atividade filosófica, porque o ceticismo não é apenas uma atividade de investigação, o ceticismo é mais do que isso, porque o ceticismo é uma forma de vida também.
Em outras palavras, dessa investigação cética da verdade, que leva à suspensão do juízo, resulta toda uma forma de vida que o sexto empírico chama adoxastos, sem dogmas ou sem opiniões, sem opinar. Né? Uma forma de vida peculiar ao cético, e seria essa a melhor forma de vida acessível para um ser humano. Né? Então, ele começa, num certo sentido, por aquilo que é de mais básico. Né? A definição da atividade de investigação do cético, que vai ter repercussões depois para a própria vida que o cético leva em sociedade. O segundo capítulo continua com a ideia de investigação filosófica, porque o sexto empírico vai tratar dos princípios do ceticismo, e os dois princípios que ele vai enumerar aí dizem respeito justamente a como o cético é levado à filosofia e se torna, num certo momento, um cético, como também o princípio que guia a habilidade cética na investigação filosófica. Portanto, esses dois primeiros capítulos, eles tratam basicamente do ceticismo enquanto uma investigação filosófica. O terceiro capítulo, que é um capítulo que, na verdade, ele não foi muito notado, na verdade, ele passou despercebido por quase todo mundo, porque os manuscritos fazem uma divisão diferente dessa divisão que eu estou sugerindo e propondo aqui para vocês. Se vocês forem ver o manuscrito, eles dividem muitos mais capítulos e, às vezes, eles mudam os títulos dos subcapítulos, que eu estou chamando aqui, desses 5 subcapítulos. Nos manuscritos, os capítulos 4 e 5 aparecem de maneira correta. Um subcapítulo ou um capítulo sobre o critério e outro sobre o fim ou o objetivo do ceticismo. Com relação ao primeiro capítulo, a divisão dos manuscritos não é problemática, de fato eles dividem entre a definição do ceticismo e a definição do cético. Mas a definição do cético é uma frase, é um corolário menor, não haveria por que transformar uma única frase num subcapítulo. Mas esse não é um problema. Com relação ao segundo capítulo, os manuscritos de fato trazem uma divisão que atrapalhou muito a interpretação, que gerou uma série de discussões entre os intérpretes, porque no meio da exposição do segundo princípio, o manuscrito interrompe e começa como se fosse um capítulo novo, quando o sexto empírico está continuando o seu assunto. Né? É um problema sério, eu acho, mas não é gravíssimo. O problema mais grave, a meu ver, é esse que eu estou dizendo aqui, porque quando chega no terceiro subcapítulo, naquelas sessões que tratam das razões céticas, o capítulo desaparece. Ele é dividido em 3 outros capítulos e o manuscrito inventa um título para cada um desses 3 capítulos sem entender qual é a unidade desses 3 capítulos que o manuscrito inventou. Portanto, não só desaparece a ideia de que existe um conceito de razões céticas, tal como anunciado em 1.5, como surgem outras questões menores como se fossem importantes. Quer dizer, não só se perde a unidade daquele trecho, que vai de 1.16 até 1.20, como, de outro lado, surgem outras questões que estão lá, mas são menores, como se elas fossem relevantes. Com isso, desaparece a ideia de uma razão cética. Em 1.17, o sexto empírico usa o singular, ele fala uma certa razão, uma certa razão que tem 2 aspectos, por isso que talvez em 1.5 ele tenha usado o plural. De um lado, essa razão mostra como a gente pode viver corretamente, qual é a maneira certa, correta de viver a vida. E, além disso, essa razão também mostra como, na investigação filosófica, se deve chegar à suspensão do juízo. Também mostra como a investigação filosófica, se levada a cabo corretamente, ela conduz à suspensão do juízo. Os capítulos 4 e 5, eles dizem respeito justamente a essa vida prática do
cético. No capítulo 4, quando trata do critério de ação, o que o sexto empírico está tentando mostrar é que é possível sim viver uma vida cética de acordo com os princípios céticos. Isso é possível simultaneamente suspender o juízo sobre todas as coisas investigadas pela filosofia e levar uma vida normalmente. Né? De fato, a vida descrita pelo sexto empírico é, em boa parte, uma vida convencional. O capítulo 5, sobre o fim ou sobre o objetivo, sobre o telos do ceticismo, né? Que na verdade ele enuncia no singular e é no plural, ao contrário das razões que ele anuncia no plural e depois ele fala no singular. O capítulo sobre os objetivos, que são dois no fundo, a ataraxia ou imperturbabilidade ou tranquilidade, e de outro lado a moderação das afecções, metriopatia. Né? Esse capítulo ele vai além do capítulo 4, porque enquanto no capítulo 4 o que o sexto empírico está querendo mostrar é que o cético pode viver a sua vida, no capítulo 5 ele quer mostrar que a melhor vida é a vida cética. Portanto, não é apenas que o cético pode viver, mas a sua vida é sem graça, é ruim. Não, ao contrário, a sua vida é a melhor vida, é a vida mais feliz que um ser humano pode ter. Portanto, se poderia pensar que o cético responde a uma objeção tradicional que foi levantada primeiro, né? Se disse que era impossível, ou que seria impossível viver uma vida cética, porque não é possível conciliar a ação exigida para poder viver com a suspensão do juízo. Tendo mostrado que é possível viver, o sexto empírico rebate uma segunda objeção, que é, bom, mas o cético pode viver, mas é uma vida miserável, uma vida muito limitada, uma vida sem graça. Né? E ele trata, então, de mostrar que seria a melhor vida possível. Ora, então, claramente, nós temos aqui, nos dois primeiros capítulos ou subcapítulos, né, dessa caracterização inicial e geral do ceticismo, nós temos dois capítulos que são dedicados, sobretudo, à investigação cética, explicando primeiro a habilidade e depois os princípios dessa investigação. Nos capítulos 4 e 5, o que nós temos é claramente uma descrição muito genérica, muito incipiente, né, muito inicial, mas, enfim, suficientemente clara de como seria a vida cética, de que tipo de vida resulta dessa investigação filosófica que leva à suspensão do juízo, tal como descrito nos dois primeiros capítulos. Né? Ora, o terceiro capítulo faz a mediação entre, de um lado, essa investigação cética e, de outro lado, a vida cética. E é por isso que a razão cética ela é dupla. A razão cética, digamos assim, são os raciocínios céticos. Existem os raciocínios céticos que orientam o cético na condução da sua vida, na sua ação no mundo, né, onde todos nós vivemos, na sociedade, um mundo natural e um mundo social. Né? E também essa razão ela mostra o caminho para a suspensão do juízo. É importante que nessa passagem, mas em algumas outras, o sexto empírico usa a ideia de, né, ortos logos, a reta razão, uma razão que é correta. Então, há, de alguma maneira, uma ideia normativa por trás. Né? O que é certo fazer e o que não é certo fazer. Como se pode viver bem e como não se viverá bem. Né? Como se investiga adequadamente na filosofia e como não se investiga adequadamente. Se não se investigar adequadamente, uma pessoa será levada ao dogmatismo, mas se ela investigar tal como a razão diz que deve ser investigada, essa certa razão, que é a reta razão, então essa pessoa chegará à suspensão do juízo e, consequentemente, levará uma vida cética, isto é, uma vida feliz. Né? Então, esse terceiro capítulo ele é fundamental. Né? Se de um ponto de vista o capítulo fundamental é aquele que dá a definição da filosofia investigativa, que é o primeiro capítulo, que nos dá o conceito da filosofia investigativa, né?
eu acho que de outro ponto, em torno ou a partir do qual vai se desenvolver uma vida cética, de outro ponto de vista, o capítulo fundamental é o capítulo 3 sobre as razões céticas. Por quê? Porque é esse capítulo que permite articular de uma maneira integrada e coerente essa investigação cética dos temas filosóficos de um lado e a vida que o cético leva de outro lado, né? Então, eu acho que o fato de os manuscritos terem, de alguma maneira, ocultado da gente que de 1.16 a 1.20, né, essas seções na caracterização do ceticismo, simplesmente ocultou que o sexto empírico estava explicando para a gente o que seria essa razão cética, né, ou esses raciocínios céticos que nos orientam na vida e na filosofia, e substituindo por outras questões importantes, mas claramente secundárias, fez com que a gente perdesse, de um lado, essa ideia de que o cético dispõe de uma racionalidade própria, né? É muito frequente as pessoas dizendo que o cético só argumenta de maneira dialética, isso é no diálogo, ele só pode usar aquilo que o seu interlocutor aceita, que ele próprio nunca aceita nada, não propõe nada, não diz nada. Bom, isso é meio falso. Eu já, na conferência passada, já falei que o cético, o discurso geral do cético não é dialético, ele está descrevendo como ele vê o ceticismo, portanto, não é algo que depende da aceitação do que os outros dizem para fazer voltar contra os outros aquilo que eles mesmos dizem, mas, além dessa positividade do discurso geral, é preciso ver que, ao descrever o ceticismo, há uma ideia de uma racionalidade que é própria do ceticismo e que, no entender do sexto empírico, é a reta razão, é a maneira correta de se raciocinar, tanto na vida quanto na filosofia, né? E isso daqui não é apenas que o cético está interessado em fazer a razão se voltar contra si mesma, uma interpretação muito tradicional, que, por exemplo, aparece no Montaigne, quando diz, lá na Apologia do Raymond Sebon, que ele vai usar a razão para combater a razão, né? O Hume também, na seção 12 da investigação sobre o entendimento humano, também diz que pode parecer paradoxal, mas a grande intenção, o grande propósito dos céticos é usar o argumento para criticar a razão, né? E mais recentemente o Burnett também disse que o ceticismo é uma espécie de neutralização da razão, né? Quando a razão se volta contra si mesma, né? Todos esses, de um modo geral, estão pensando que se existe a razão é necessariamente dogmática. Se existe algum raciocínio que o cético usa, esse raciocínio só pode ser um raciocínio dogmático e, portanto, ele está provisoriamente aceitando, ou apenas em benefício do argumento, ele aceita aquilo que o dogmático aceita para fazer isso se voltar contra o dogmático. Mas ele, cético, estaria descompromissado, não teria nenhum comprometimento com essa razão ou essa racionalidade. E acho que isso foi um dos grandes prejuízos para a compreensão do ceticismo antigo, acho que do ceticismo em geral, é não perceber a positividade do ceticismo, positividade essa que é muito mais forte do que se poderia pensar à primeira vista, porque, como eu sugeri, essa é uma reta razão. Ela ensina a viver corretamente e a investigar os assuntos filosóficos corretamente, né? E, portanto, há uma normatividade nessa razão. Digamos assim, não há tanta modéstia aqui na parte por parte do cético, porque ele realmente acha que a filosofia cética é superior à filosofia dogmática, que a maneira de raciocinar dos céticos é melhor do que a maneira dos dogmáticos. Num certo sentido, todos os filósofos céticos, acadêmicos, dogmáticos, eles têm um certo compromisso com a racionalidade.
A filosofia é uma investigação racional no sentido que é uma investigação que esgrime argumentos de um lado ou de outro para tentar chegar à verdade. E ambos, os dogmáticos e céticos, eles não querem se precipitar no seu julgamento. Ao contrário, eles entendem que quanto mais nós refletirmos de maneira madura, profunda, né, mais chance nós teremos de encontrar a verdade. A diferença é que o dogmático acha que, num certo momento, ele encontrou a verdade, e o cético acha que não encontrou e continua procurando. Mas essa ideia de uma racionalidade que não se precipita e que só vai dar o assentimento quando houver um argumento que seja conclusivo, então, que de alguma maneira feche a questão, né, nessa ou naquela direção, isso é comum a dogmáticos e a céticos. A diferença é que o cético acha que ele é mais fiel a essa aposta na racionalidade humana do que o dogmático, né? O dogmático, em algum momento, ele não é inteiramente racional, porque ele não é capaz de examinar os argumentos do outro lado da questão, né? De maneira precipitada aos olhos do cético, dar o assentimento a uma filosofia em detrimento das outras, sem dar a devida consideração às demais filosofias e os argumentos que as demais filosofias levantam, né, e as objeções que levantam contra a filosofia que esse dogmático aceitou, esse dogmático não seria inteiramente racional. A pessoa que é inteiramente racional é aquela que consegue entender as razões todas levantadas pelos filósofos de um lado e de outro, de uns contra os outros. Se alguém fizer isso, essa pessoa terminará suspendendo o juízo. Então, eu vou depois tratar mais dessas questões, mas o que eu gostaria realmente de deixar claro hoje, né, que eu quis fazer esse quadro geral, de mostrar esses dois lados do pensamento do ceticismo, um lado que é o lado da investigação filosófica, que, num certo sentido, ele é o primordial, é o inicial, né, que dá o conceito de ceticismo e a partir do qual depois vai ser gerada uma vida cética. Então, o sexto empírico começa realmente por uma definição da filosofia investigativa que é crucial, né, que leva à suspensão do juízo e uma vida sem opinar, né, decorrente dessa suspensão do juízo sobre todas as coisas, mas, de outro lado, também um outro tipo de organização que talvez seja ainda mais importante, a meu ver, porque é dessa maneira que a gente consegue organizar como um todo, articulado e coerente, a filosofia cética, que é o capítulo sobre as razões céticas, porque a razão cética, ela, de um lado, leva ou mostra como se deve investigar filosoficamente, como que a habilidade cética deve ser exercida para se alcançar a suspensão do juízo à luz do princípio cético de oposição, né? E, de outro lado, é essa razão cética que vai mostrar que nós devemos seguir o que aparece, seguir os phenomena na nossa vida prática e, portanto, poderemos agir, né? E agindo dessa maneira, sem opinar, apenas seguindo as coisas que aparecem, nós viveremos felizes, né? Alcançaremos a tranquilidade, a moderação das afecções e, portanto, a felicidade estaria garantida, né? Desse segundo ponto de vista, a ideia de uma razão cética ou de raciocínios céticos que definiriam a escola cética aparece como fundamental. E isso não foi percebido, infelizmente, talvez já na origem por conta dos manuscritos, mas toda a tradição acabou por ignorar essa ideia que, a meu ver, é absolutamente fundamental, né? E eu vou voltar a ela nas próximas conferências. Eu vou encerrar por aqui, já deu aqui uns 25 minutos, não é bom passar de 30. E depois, então, na próxima conferência, eu vou insistir na ideia de uma
razão cética. Tá? Então, até a próxima conferência. Muito obrigado.